paz do Senhor. Por gentileza, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, verso 35 a seguir. Evangelho conforme escreveu Marcos, capítulo 4, verso de número 35 a seguir. Você que achou, diga graças a Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: quem é este homem que até o vento lhe obedece? Muito obrigado, pode tomar seu assento. Que prazer e grande alegria é poder estar juntamente com vocês nessa noite, retornando a essa casa, ao nosso anfitrião, pastor Joel, que já deu decreto, né? Nós somos membros também, né, pastor? É uma só. Obrigado, pastor Júnior, meu amigo, pastor Júnior. Prazer sempre atendê-los, estar aqui. Costumo dizer que isso aqui para mim não é uma agenda, é um encontro de amigos, e eu me sinto muito honrado de estar juntamente com todos vocês. Alex, esse amigo do coração, muito bom poder revê-los. Estou ali acompanhado do meu paizão, presbítero Rigoberto, que é o meu companheiro fiel. Minha esposa não veio porque somos pastores de igreja, e ela, por ser uma das líderes do louvor, estão lá conduzindo aquele trabalho na minha ausência. Trago a paz do Senhor da minha esposa, você recebe? Amém, amém? Que alegria. Rafaela, Deus abençoe. Bom te ver também. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Você me empresta seus ouvidos por alguns minutos? Amém. Nós entendemos que quando Deus criou o homem, de fato foi para um relacionamento. E um dos padrões que Deus criou na criação é que o homem pudesse se relacionar com Ele todos os dias, sem exceção. Tanto é que toda virada do dia, Deus descia até lá para poder falar com o homem. Então era muito comum o homem ouvir a voz de Deus. Não existia aquele tipo de silêncio onde Deus se escondia, ou parece que o céu estava de bronze, parece que as orações não eram respondidas. Na verdade havia uma liberdade muito normal e espontânea da parte de Deus e da parte de Adão. Mas o pecado, quando ele entra, ele meio que deforma esse relacionamento. E hoje, para que nós possamos ouvir a voz de Deus, exige-se de algumas circunstâncias aonde eu e você precisamos nos adaptar ao padrão bíblico para poder estar ouvindo a voz de Deus com constância. Não é de qualquer forma. Nós também precisamos aprender a se posicionar em forma santa, em forma de graça, para poder ouvir a voz de Deus. Mas isso não é uma realidade de muita gente. Quantos de nós não entramos e saímos de dentro da igreja e parece que o culto Deus não falou, parece que o culto Deus permaneceu em silêncio, entra ano, sai ano, você ora, faz propósito e Deus continua calado. Aí entra o desespero. Por que, pastor Diego, entra o desespero? Porque você não foi criado para ficar sem ouvir a voz daquele que te criou. Você não foi formado para ter ausência da presença de Deus. A presença de Deus não é algo que acontece uma vez por semana quando você entra na igreja. A ausência de Deus por 24 horas te acompanha. Ela está contigo quando você está dormindo, quando você está acordado, trabalhando, da igreja, aonde você estiver. Porque Deus já não anda mais do teu lado, Ele habita dentro de você. Então não existe mais protocolos para que isso aconteça. Mesmo assim, algumas, e repito, algumas pessoas têm muita dificuldade de ouvir a voz de Deus. E por se tornar pastor de igreja e não apenas um pregador, nós acreditamos que a experiência nos traz uma excelência de maturidade muito grande. E muitos dos nossos gabinetes pastoral
nós identificamos que muitos dos nossos irmãos não têm ouvido a voz de Deus, tomam decisões precipitadas, decidem coisas que podem alterar para pior o seu destino, entram em situações que não deveriam ter entrado e chegam e dizem: pastor, por que Deus não me orientou? Na verdade, Deus orientou o tempo todo. O problema não está na comunicação que Deus tem com o homem, está na comunicação que o homem tem com Deus e na sua forma de ouvi-lo. Mas eu vim aqui lhe dizer que mesmo que o silêncio esteja te matando por dentro, ele é pedagógico para te ensinar alguma coisa. Porque, queridos, essa não é a melhor forma que Deus usa. Que fique claro isso. Não é a melhor forma que Deus usa as circunstâncias adversas para poder tratar você. Tem outras maneiras, através da palavra. Mas se você está em circunstâncias adversas, Deus é tão bom que ainda assim Ele usa essa circunstância para lhe tratar, lhe preparar, lhe posicionar e lhe colocar em um nível a mais. Talvez você tenha entrado aqui dentro, hoje é o último dia da campanha, não é isso? E você entrou dizendo assim: Deus não falou comigo até hoje, e eu preciso de uma resposta, Senhor. Eu não vou te dar conta, eu vou parar. Quando eu vinha para cá, Deus gritava ao meu espírito e dizia assim: diga para alguém que o silêncio não é castigo, o silêncio não é Deus provando você, o silêncio é Deus dizendo: eu vou parar a minha voz para ouvir a sua, eu vou calar a minha boca para ouvir a sua. Então, se queridos, você entrou no período de silêncio, é hora da sua fé falar, é hora da sua voz interior ser ativada. Esse é o tempo de gritar por socorro. E eu entro no primeiro ponto. O silêncio de Deus é um convite para que a sua voz fale. Você pode dizer isso para alguém? O silêncio de Deus é um convite para que a sua voz possa falar. Sabe, certa vez Jesus estava andando pelas ruas das cidades, e uma mulher considerada como a cananeia ouviu falar que ele estava em determinado local. E ela foi até lá porque a sua casa estava em uma condição precária, filha extremamente endemoniada, coisas saindo do lugar. E ela ouviu falar que Jesus resolve problemas que homens não resolvem. Ela foi até o encontro dele. Chegando lá, ela começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia. Ela está clamando, ela tem fé, está ativado dentro dela o modo fé. Ela está clamando, e Jesus calado, não só calado, mas sem dar atenção. Parece que é alguém que entrou aqui, adorou, deu oferta, dizimou, levantou a mão, cantou com o ministério de louvor, está tudo certo, mas parece que Deus está calado. Ele atende quem está do teu lado, Ele abençoa quem está atrás, Ele abençoou quem está na frente. Os profetas vêm até aqui, fala com um negro do teu lado, com outro do teu lado, com outro do teu lado, e quando chega diante de você, ele se cala, pula uma casa e fala com outro. E você diz: ô gente, o que está acontecendo? Estou em pecado, Deus me esqueceu, e agora? E aí nosso homem interior começa a se abalar, as emoções ficam aguçadas, e a gente começa a pensar logo em enfraquecer. Mas não foi isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que ainda que ele não deu atenção, ainda que ele não parou, ainda que ele não falou, não respondeu, ela continuou clamando. Ela continuou clamando. Você não tem que se empolgar apenas porque ele tem algo a falar. Você tem que se empolgar porque ele é eterno, não dorme, não descansa. Uma hora ele vai te atender, meu irmão. Até que Jesus olhou para ela e respondeu. Quem que é uma resposta de Deus aqui? É bom, não é bom? Muito bom. Mas você está pronto para ouvir? Talvez esse seja o segredo. A gente ora pela resposta. Quando ela chega, a gente diz assim: opa, será que foi Satanás? Deus não. Porque a gente está acostumado a ouvir o que queremos. E Deus não se relaciona apenas com quem só quer o que Ele tem a dar. Deus está disposto a buscar por adoradores que adoram independente de circunstâncias.
Está na prova, meu irmão, adore a si mesmo. Está na pressão, aí é que você tem que adorar mesmo. Entrou aqui, meu irmão, a casa ficou lá uma confusão. Não tem problema, eu sei que Ele é fiel. Eu sei que enquanto adora, Ele vai cuidando, Ele vai organizando. Uma hora vai dar certo. Ela continua clamando, clamando. Ele para, olha para ela e responde. Mas a resposta é dura. Ele diz: ei, mulher, não é lícito tirar da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Eita, se fosse nos dias atuais, já tinha mudado de igreja. Tinha desviado e botado a culpa na liderança. Nós somos indesculpáveis. Independente do que os céus nos respondeu, nós somos chamados a obedecê-lo. Obedecer a Deus não é conforme o raciocínio lógico. Obedecer a Deus é conforme o meu espírito em conexão com o dele. Ainda que pareça loucura, ainda que não faça sentido, eu estou disposto a obedecer. O que Ele mandar que eu faço, eu faço. Se Ele manda para, eu paro. Se Ele manda vai, eu vou. Eu preciso entender isso. E sabe, queridos, que resposta dura. Essa é uma resposta para arrancar todo o meu lado vitimado, toda a fragilidade. Olha a resposta que ela dá, olha o nível que essa mulher está. E essa resposta de Jesus nada mais é do que esticando ela. Porque, olhe para cá, as adversidades é a maior faculdade de maturidade que existe no reino de Deus. Ninguém amadurece sorrindo. Você nunca, jamais poderia descobrir o potencial que existe em você sem uma adversidade. Nunca. A adversidade gera criatividade. A adversidade gera força. A adversidade gera constância. A adversidade coloca teu joelho no pó, coloca tua boca no pó. A adversidade te enche. Quando estamos em adversidade, não tem cansaço. A gente vem para o culto com a roupa do trabalho, fedendo a suor. E entra aqui dentro dizendo: Deus, eu não quero nem saber quem vai me olhar. Eu quero é te adorar. Eu quero te bendizer. E quando você olha para a circunstância e diz: agora já era, vou morrer, vai acabar. Deus diz: vai nada, eu estou só te pressionando, porque você pode mais. Você é maior que isso. Você está acima disso. Aí daqui a pouco você se torna um leão. Quantos de vocês que não entraram aqui não já passaram em determinados períodos da vida achando que era o último dia de vida, que ia morrer, que nunca mais ia recuperar o que perdeu? Mas quando a prova apertou, você descobriu talentos que nem sabia que tinha, descobriu potencial que nem sabia que existia. A adversidade amadurece homens e mulheres para propósitos eternos. Nós estamos vivendo uma geração de muitos coaches nas plataformas da igreja. E isso prejudica muito, porque a gente já não entra numa ideia que devemos sofrer também. É sempre que tudo vai dar certo. É sempre que você pode tudo que você fala. Tudo que você mentalizar vai dar certo. É o poder da atração. É várias coisas ensinadas. E quando a pressão chega, a gente cai. E a gente diz: Deus, não. O próprio Jesus foi conduzido ao deserto para ser provado e tentado, não pelo diabo, mas pelo Espírito. E o que eu amo é que a palavra diz conduzido e não arrancado, levado, jogado. É conduzido. E a palavra conduzido no Aurélio quer dizer um passo de cada vez com inteligência. Entende? No deserto você está caminhando sobre uma plataforma de milagres. Eu vou falar isso porque eu sinto no meu espírito, na minha entranha, que alguém tem que ouvir essa palavra. O deserto é um palco para que os seus pés pisem uma terra de milagres. Coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, estão reservados para o tempo da pressão, para o tempo da impossibilidade, para o tempo das coisas que tiram a tua paz. Quer um conselho? Se está em pressão,
Se entrou 2023 com expectativas que ia ser muito bom, mas aparentemente não está sendo, glorifique. Porque quanto mais Faraó chega perto, mais você está perto de atravessar o mar. Vai acontecer. Aquela mulher olha para Jesus, eu finalizo o raciocínio, e diz para ele assim: ei, mas eu sei, consciência, não é que me contaram, eu sei que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do nosso Senhor. Sabe o que ela está dizendo? Não me importa como vai ser servido o milagre. Porque tem gente, pastor Júnior, que está esperando e escolhendo a forma que vai ser. Não importa a forma que ele virá, o importante é que ainda que caia como migalha, eu me alimento do milagre, eu me alimento da providência. Eu sei que há substâncias físicas e espirituais diante de qualquer circunstância. Aí ela chamou a atenção dele. E ele olha e diz assim: eu nunca vi uma fé como essa. Vá. Olha que palavra extraordinária. Jesus não precisou ir lá. Vai, e ela está curada. Posso liberar uma voz profética para seu coração? Existe a voz do Espírito dizendo algo sobre a tua casa. E ainda que ele não foi lá, ele está dizendo: vai, porque quando você chegar, coisas estarão se ajustando. Eu vou dizer isso aqui não para te emocionar, porque eu não sou esse tipo de pregador, mas eu quero dizer pelo Espírito de Deus, do ajuste, esse é o ano do crescimento. Eu quero profetizar uma palavra para esta igreja: o que vocês não cresceram em 10 anos, em um ano Deus vai acelerar. Coisas chegarão pelo lado, para o outro, pela frente e atrás, e quando vocês pararem, estará como a mensagem da Bíblia em Amós 9: eu olharei para um lado, eu olharei para o outro, e para onde a minha voz chegar, ou a minha visão chegar, serão bênçãos, 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 chegando sem parar. Mas para que isso chegue, resista. Se eu pudesse te dizer uma palavra hoje, entregar o microfone e ir embora, eu diria somente uma: resista. Simples assim. Só há vitória para quem resiste. Só há novo tempo para quem resiste. Só há cura para quem resiste. É tempo de resistir. Não é tempo de se entregar, queridos. Resista, eu sei, pode estar difícil, pode estar doendo, mas resista. Dentro de você existe um Espírito inabalável. Ele é poderoso, Ele é eterno. Coisas vão se ajustar, ainda que você não peça. Coisas vão se ajustar apenas pela resistência e fé que você se posicionou. Segundo, Deus pode até estar calado, mas jamais estará parado. Isso é poderoso de entender, porque nós temos uma ideia na mente humana que Deus parou, está em silêncio, não falou. Mas quando eu tenho uma consciência que ainda que Ele esteja em silêncio, Ele continua trabalhando, isso me empolga a adorar. Porque eu sei que pode ser que Ele não falou comigo no primeiro dia do projetando, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, não importa, mas eu sei que ao meu respeito Ele tem um projeto. Ah, meu Deus, eu vou dizer, ao meu respeito e ao teu respeito, existe um projeto, e esse projeto não é parado porque Deus está calado. Pastor, me prova na Bíblia, eu estou aqui para isso. Olhe para mim. Deus estava no início de tudo, diante de uma terra sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Aí a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas a Bíblia não diz por quanto tempo isso acontece. Por quanto tempo será que Deus pairou, rodeou, analisou? Nós temos uma atividade cognitiva, graças a Deus por isso. Isso que é que nos diferencia dos animais, é por isso que somos os governantes da terra, porque temos atividade criativa e podemos imaginar que talvez Deus passe alguns dias rodeando a terra, rodeando a terra. E talvez você
pense também como eu. Anjos e demônios estavam percebendo aquela movimentação, mas ninguém entendeu o que Deus fazia, porque Deus não falou para ninguém o que estava fazendo. Deus estava em silêncio e rodeando. Vamos ser além? Quem sabe Deus não estava nas asas do Espírito, um caderno, uma prancheta na mão, uma caneta de fogo, eita glória, e escrevendo: aqui eu faço isso, ali eu faço aquilo, vai ser assim, vai ser assado, é aquilo, acolá, eu coloco, eu tiro, eu modifico, eu faço existir, assim, assim. Ele está projetando, e os anjos estão dizendo: o que está acontecendo ali? Os demônios estão dizendo: eita meu Deus, o que está acontecendo? Mas ele está em silêncio. Se ele faz isso na terra, você é muito mais importante do que a terra. Talvez ele está em silêncio, mas eu te digo algo, meu querido, com certeza do que estou falando. Deus está projetando o teu 2023. A paz está chegando sobre a tua casa apenas por essa consciência. Ele está escrevendo algo ao teu respeito. Ele está anotando coisas ao teu respeito. Aonde existia treva, aonde existia vazio, aonde existia depressão, ansiedade, dor, luto, prejuízos, Ele está escrevendo uma nova história. E quem sabe essa não é a noite que Ele pare e dê um brado: haja luz! E sobre as áreas da tua vida tudo se esclareça. E alguém pergunte: como é que foi isso? Não sei, só sei que Ele fez, só sei que Ele falou. Até porque milagre não se explica, apenas se vive. Os meninos estavam diante de um decreto do rei, e Nabucodonosor diz assim: olha, o som do saltério, harpas, tamborins, flautas, todos irão se prostrar diante da minha estátua. E os meninos disseram assim: eu mesmo não, vou fora, não adoro criatura, só adoro ao Criador. E eles não se prostram. E os fofoqueiros foram até o rei e disseram: olha, tem uma galerinha de 3 aí que não está se prostrando ao som e ao decreto que o Senhor disse. E o rei disse assim: pô, mande chamar eles aqui. E quando chamou os meninos, disseram para eles assim: vocês têm noção do que estão fazendo? Vocês têm consciência que se vocês não me obedecerem, a fornalha será aquecida 7 vezes? E os meninos dizem assim: rei. Firmeza, queridos. Se Deus nos livrar, glória a Deus. Se não livrar, glória a Ele também. Mas diante de você, nós não nos prostramos. Consciência. Queridos, o dia mau chegará para qualquer um. Não é sobre o dia que ele chega, como ele te encontra. Como é que ele te encontra? Se te encontra preparado, cheio de fé, vivo em Deus, meu irmão, pode até arrochar o nó na canela, eu permaneço em pé. Eu permaneço enraizado na palavra de Deus, que diz: eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor. Tudo tem um tempo. Pode ser boca de Deus para alguém? Diga para ele aí: Deus está calado, mas não está parado. Diga: Ele está trabalhando ao teu favor. Querido, Deus não está interessado em te livrar da fornalha, Ele quer te livrar Ele me livra. Não. Olha o que Davi está dizendo: não me livre do vale da morte. Ele está dizendo: eu sei que ainda que passe, não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo, tu estás comigo, tu estás comigo. Essa é a decisão que eu preciso tomar. Não importa os vales que eu tenha que enfrentar, se Ele está comigo, é sinal de substância, é sinal que eu chego, é sinal que vai dar certo, é sinal que já foi um sucesso. E sabe, queridos, nesse processo muito complicado, porque é um processo que talvez alguém que está de fora não entenda, e olha para você e diz assim: eita, fulano agora está enrolado, está dando errado, já abriu 10 empresas e quebrou as 10. Meu
Deus, já fez 200 provas de concurso, não passa nem no 1000º colocado. Meu Deus, já está tudo dando errado. E aí você vai ouvindo a voz da adversidade e vai murchando, 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 murchando. Mas você tem que ler mais sobre o camarada que criou a lâmpada. 1000 e tantas tentativas. E alguém olha para ele e diz assim: ei Thomas, são 1000 e tantas tentativas de errado, tu não vai parar? Ele disse: não, não errei 1000 e tantas tentativas, eu só descobri 1000 e tantas formas de não fazer. Essa é a consciência. Quantas empresas já abriu? Já abri 10 e quebrou quanto? Quebrou 12, até 12 que eu nem sabia que tinha. Vai parar por isso? Não. Permaneço tentando. Permaneço, não largo o osso por nada. Permaneço lá. Firmeza. Queridos, Deus gosta de crente firme. Deus gosta de crente que não seja menino, que entenda: eu não sou obrigado a servir um Deus que fica me passando Danone na boca. Não, queridos. Eu só preciso entender que uma hora vai dar certo. Esse é o ano, queridos. Talvez 2022 não foi bom para alguns, para outros foi maravilhoso. Para você que foi bom, será melhor ainda esse. Para você que não foi bom, se prepare, porque esse é o ano de você voltar como o Salmo, cantando e jubilando com alegria. E não deixe com que essa palavra seja algo clichê. Não deixe que essa palavra seja apenas um jargão de pregador. Ah, o pastor está dizendo que vai dar certo para me dar glória a Deus. Não pense assim. Pegue a palavra profética, guarde na tábua do teu coração e comece a projetar os melhores dias da sua vida, entendendo que adversidades são apenas um treinamento para homens e mulheres guerreiros. E eu caminho para o encerramento e digo para você: o silêncio de Deus jamais vai caracterizar a ausência. Pode até estar calado, mas além de não estar parado, não está distante. Eu vou dizer de novo que eu gostei até disso. Pode até estar calado, pode até estar parado, mas jamais estará distante. Ele não se distancia de você, está do lado, está dentro, está pertinho, queridos. Sabe, você pode não ouvir a voz, mas pode sentir a presença. Vai orar? Não estou ouvindo Deus, mas estou sentindo Ele. Eu sei, Espírito Santo, que você está por aí. E ainda que o Senhor esteja... Lembra de Davi, Salmo 17? Davi está enfrentando um dos piores dias da vida dele. Deus calado por quase 3 anos. Davi sofrendo: meu Deus, cadê o Deus que quando eu toco a harpa vinha? Sumiu. Mas ele termina a harpa dizendo, o salmo dizendo assim: ainda que eu tenha que me levantar no último dia, na ressurreição, eu sei que verei tua face. Eu sei que... Sabe o que Davi está dizendo? Que ainda que eu morra sem ouvir mais a tua voz, eu sei que um dia o verei face a face, face a face. Essa é a consciência, querido. Jesus está pregando as bem-aventuranças e a turma ficou com fome. E Deus é um Deus que não só providencia providências espirituais, mas como físicas também. Está preocupado se você está com fome. Eu quero abrir para alguém ouvir isso aqui. Deus está preocupado com o sapato que você veste, calça, com a roupa que você veste, com o perfume que você usa. Parece que Deus está preocupado só com a minha alma, meu espírito. Não. Está preocupado com você também. Os mínimos detalhes Deus está projetando para você. Talvez coisas que você nem são tão supérfluas, como comer um bombom. Uma irmã aí não tinha dinheiro para comprar um sonho de valsa de R$1. Ela foi no mercado, só tinha dinheiro para o sabão em pó e Aqui-Boa. Ela passou diante da prateleira das guloseimas e disse assim: ai, como eu queria um bombom. Mas amém, vamos levar o sabão em pó e Aqui-Boa. E foi para casa.
espírito agradecido, independente de ter ou não. Amém. E quando chegou em casa, cerca de 10 minutos depois, alguém: Dona Maria! E ela abriu a porta e o moço disse assim: me trazer uma caixa de bombom. E ela disse: sério? Ele disse: pois é, eu estava no mercado agorinha, 10 minutos. E o Espírito Santo disse assim: compra uma caixa de bombom para Maria, porque ela quer comer bombom. Não se assuste quando alguém bater na tua porta com coisas que seu coração desejou. Deus está preocupado em cuidar dos mínimos detalhes, como um bom pai atencioso que provê todas as coisas. Mas independente do silêncio, independente do período que esteja passando, tenha um espírito agradecido. Gratidão, essa é a ferramenta mais poderosa de alguém. Sabe, Jesus está providenciando, e Ele faz a multiplicação dos pães e peixes. E o ambiente ali foi tomado por um ambiente de milagres. Imagine, queridos, você está participando daquilo. Jesus botando o pão na tua mão, tu cortando o pão, dando para alguém e o pão crescendo. Cortando o pão, dando para alguém e o pão crescendo. Meu Deus, isso é um milagre na tua mão. Os discípulos saem daquele ambiente dizendo assim: meu Deus, que ambiente poderoso, que lugar extraordinário, que coisa que está acontecendo aqui. Aí, olhe para cá, Jesus dá uma ordem para eles: ei, entrem no barco e atravessem para o outro lado. Depois de ter visto isso, pastor Joel, obedecer é a coisa mais simples do mundo. Quem é doido de ficar com medo? O camarada multiplica o pão, meu irmão, bora entrar nesse negócio, vamos para o outro lado com ele. Um sucesso. Estamos vendo coisas que nunca vimos. É fácil obedecer na bonança. É fácil obedecer quando as portas estão abertas, quando o ministério está fluindo, quando as promessas estão acontecendo. Eis-me aqui, Senhor. Ora, vem para a consagração, não perde culto da semana, está no culto do ensino, está disponível para qualquer coisa. É para limpar a igreja, eu estou aqui. É para passar algo no microfone, eis-me aqui. É para limpar a privada, opa, é comigo mesmo. Mas quando a pressão chega, cadê o crente? Nem ele mesmo sabe onde ele está. E os discípulos entram dentro desse ambiente poderoso, e Jesus já entra com a almofadinha. Vai para a proa, deita, dorme. Os discípulos provavelmente estavam conversando, e naquela conversa era Pedrão dizendo assim: Mateus, tu viu? Deus do céu, o pão cresceu na minha mão. Aí Lucas diz: e o peixe? E André dizendo assim: rapaz, era tanta gente que nem uma padaria poderia alimentar. E ele fez. E Jesus dormindo, e os discípulos empolgados. Sabe aquele culto de arrancar pica-pau do oco? Que o louvor foi tremendo, a palavra tremenda. Aí tu vai comer pizza e fica lá na pizzaria. Rapaz, o pastor hoje estava numa unção, o louvor. E você vai comentando sobre aquele ambiente gostoso. Você nem come a pizza esfria, porque você está envolvido ainda naquela unção. E você animado dizendo: amanhã, segunda-feira, eu vou entrar com o pé nos peitos do cão e vou dizer para ele: sabe mesmo, eu estou firme, eu sou crente, eu estou cheio. Mas na segunda-feira um tal de um vento, você diz assim: que isso? Ontem estava tudo bem. E o medo vem entrando, assolando, o barco parece que vai quebrar, e você diz: meu Deus, que semana é essa? Está tudo dando errado, as portas estão fechando, meu Deus! E ele permanece, parece que dormindo. Aí você vem para o culto e diz: eu te sinto aqui, eu sei que tu está aqui, acorda, Jesus! Que aflição, que vontade de pegar o céu por dentro, ir lá no trono de Jesus e sacudir: Pai. Queridos, aquilo que te desespera não desespera teu Deus. O processo pode mexer com você, mas com Ele não. Ele é o Deus acima do processo. Ele é o Deus do propósito, do futuro. Ele é o Deus dos objetivos, querido. A ordem, foca na ordem.
Foca na palavra. Qual é a palavra? Vai atravessar. Pode levantar tempestade, pode vir pode vir tudo que não tiver programado, mas eu tenho uma palavra, e qual é? Eu chegarei, eu chegarei, eu chegarei, eu chegarei. Eu não sei se esse último dia representa algum mês ou não, mas eu quero usar desse último dia para dizer para você que eu não sei te garantir e nem posso dizer isso à luz da Bíblia, mas eu sei que pode até se levantar um vento no meio desses meses, mas eu sei que em dezembro você chegará lá como homem vencedor. Ele continua no berço. Eles conseguem a atenção de Jesus. E o que vai me chamar a atenção é que Jesus acorda irritado. Provavelmente é a única hora que Jesus vai estar irritado para fazer o milagre. Jesus tem prazer em fazer milagres. Ele ama, Alex, mas nessa hora ele ficou irritado. Será que Jesus estava cansado? Será que Jesus estava fadigado e ficou irritado porque incomodou? Não. Ele estava irritado porque os discípulos andaram num ambiente tão poderoso com ele, ouviram ele e não replicaram o que aprenderam. E simplesmente com palavras de doçura ele diz assim: vento, segura a tua onda aí, cala essa boca, fique quieto. E imediatamente cessou. Eu acredito que dentro do coração dos discípulos, os discípulos, ufa, aleluia, glória a Deus. E Jesus olha para eles. Ah, queridos, eu imagino o olhar. Jesus fitou os olhos deles. Homens de pequena fé. Que constrangimento. E eu aprendo aqui, queridos, que existem circunstâncias que Deus pode estar calado. Parece que está dormindo, mas o que Ele quer fazer é treinar você a ter autoridade e falar sobre circunstâncias. Pare de esperar tudo por Deus, porque sobre você já foi delegado um poder e uma autoridade. Você pode ir além, você pode ter autoridade para determinar que vento e onda se acalmem. Sabe, querido, certa feita, eu encerro agora, Jesus estava andando com os discípulos e ele vê uma figueira. A figueira estava bonita e ele corre com fome. Quando chega lá, a figueira não tem figo, só aparência. E ele olha e diz assim: eu te amaldiçoo e que de ti ninguém nunca mais coma, seque até a raiz. E queridos, olhe para cá, nada aconteceu. Tanto é que no outro dia, Pastor Júnior, quando Pedro vem, ele diz assim: eita mestre, olha lá, a figueira que o Senhor deu a palavra secou. Pedro ficou impressionado, porque não aconteceu instantaneamente. E tem oração que a gente faz e acha que vai acontecer instantaneamente, e pelo fato de não acontecer, a gente desiste, desanima. Mas olha o que Jesus está dizendo: não importa se não aconteceu na hora que eu liberei a palavra, mas se eu liberei a palavra, as raízes já foram atingidas. As folhas, o tronco permaneceram intacto, mas as raízes já estavam começando a secar. Eu não sei qual é a circunstância que você entrou aqui hoje, mas eu quero lhe impulsionar a nessa noite liberar uma palavra sobre ela de autoridade. Pode ser que amanhã, na segunda-feira, ela permaneça igual, mas diga: eu sei que as suas raízes já foram atingidas, problemas estão sendo resolvidos, coisas estão voltando para o lugar, através da fé que nós exercemos. E Jesus para conversar com os discípulos e diz para ele assim: diga a esse monte que passe daqui para lá. E se crer com o teu coração e não duvidar na tua mente, assim será tudo aquilo que você falar.
Pegou que a maioria das nossas orações são orações emocionais? A oração também é algo racional, queridos. Nós não precisamos negar o diagnóstico, mas sobre a verdade desse diagnóstico existe uma verdade maior. Talvez um diagnóstico chegou até você e ele é verdadeiro, e isso te abalou, mas existe uma verdade maior do que a verdade do médico, que é aquela que está escrito: ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Existe uma verdade maior, além, que eu preciso focar nela. E ainda que eu não escuto Deus dizendo ou usando os profetas que vai me curar, eu confesso a palavra, eu confesso a palavra, eu tenho a base da palavra. Último ponto: o silêncio de Deus te revela. Na mulher cananeia revelou a constância da sua fé. Os meninos da fornalha revelou tamanha convicção. Os discípulos no barco revelou desespero e medo. O silêncio de Deus é para que você se movimente. Você pode dizer isso comigo? O silêncio de Deus é para que eu me movimente. Deus está convidando você a se movimentar pelo Espírito. Você pode ficar de pé no seu lugar? Deus está convidando você a se movimentar pelo Espírito. Olhe para cá. Deus deu uma ordem ao povo de Israel e disse a todos os hebreus, juntamente com Moisés: marchem, vão em direção. E eles começaram a andar, mas de repente, com tamanha perseguição de Faraó e todos os seus cavaleiros, eles se amedrontaram e toda a nação começou a dizer para Moisés: vamos morrer, vamos perecer. E Moisés parou juntamente com todos e foi clamar por socorro. E a resposta de Deus para Moisés foi assim: ei, o que você está parado aí clamando? Eu dei uma ordem: diga ao povo que continue marchando. Talvez até agora Deus não respondeu o teu clamor, mas como boca de Deus eu vou ser resposta para você hoje. Continue marchando, continue declarando a palavra, continue exercendo o espírito da fé. Paulo diz: creio, por isso falei. Comece a falar, queridos. Poder de vida e morte emanam da tua voz. Diga que vai dar certo, diga que vai acontecer, mas não porque alguém te ensinou na internet, mas porque a palavra diz que todo aquele que crê receberá. Queria que você curvasse a sua cabeça por alguns minutos. Por 25 anos o útero de Sara ficou em silêncio, mas mesmo assim Abraão se movimentava em fé, em direção a promessas e caminhando, crendo contra a esperança. Por 12 anos José ficou longe do sonho do governo, mas sempre se movimentava em obedecer ao Deus que ainda estava em silêncio. Davi esperou por 17 anos para reinar, mas Deus estava em silêncio e mesmo assim ele permaneceu em movimento de fé. Noé esperou por 120 anos plantando um cedro e Deus calado após a palavra, mas ele permaneceu firme e construindo uma arca. Entenda, o silêncio de Deus é porque ele já conhece o resultado e sabe que é vitória. Deus deu a promessa, mas não se apegou ao processo, porque sabe que no final vai dar certo, vai chegar do outro lado, vai acontecer. Deus está cuidando dos mínimos detalhes. Antes de orar por você, eu preciso fazer uma pergunta. Talvez você entrou aqui cheio de circunstâncias a serem resolvidas, e talvez você ou não conheça esse Deus que estou pregando, ou conhece e se afastou.
Deus é o maior especialista em refazer alianças. Jeremias 18 fala sobre a olaria. E o que o texto me chama a atenção é que dentro da casa do oleiro não tinha uma lata de lixo para jogar fora os cacos dos vasos quebrados. Porque quem descarta pessoas é gente. Deus não. Não importa onde foi o ponto que quebrou. Hoje Ele está disposto a consertar você. Tem alguém em nosso meio que queira aceitar a Jesus ou se reconciliar com o Senhor? Levante sua mão. Se tiver, nós vamos orar por você e será um presente de Deus recebê-lo em nosso meio. Há alguém? Se não há, nós vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, convictos de que essa palavra entrou nas entranhas do nosso espírito. Traz à existência a consciência de que somos os teus filhos. Amamos a tua presença. Assim como Davi orava, se for preciso arrancar tudo, arranque, mas não tire de nós o teu espírito. O silêncio não poderá nos parar. Circunstâncias não vão nos parar. Nós somos uma igreja em movimento. Nós fomos chamados para avançar. 2023 é o ano de prosperidade para muitas casas. 2023 é o ano da abundância, do rompimento de Deus sobre os nossos lares. Esse é o ano de milagres e sinais acontecendo com frequência. Paralíticos se levantarão. Nós seremos aqueles que vamos acabar com os velórios, porque mortos ressuscitarão ao som da nossa oração. Sinais poderosos acontecerão para provar que Ele ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Venha com teu espírito de conhecimento e sabedoria sobre nós. Olhos para ver e ouvidos para ouvir. Sensibilidade para ouvir a tua voz. E ainda que não ouvimos, que a palavra seja o nosso guia, o nosso mapa, para entender aonde o Senhor quer nos levar. Nós liberamos a palavra sobre cada um daqueles que entraram aqui. Nós vamos resistir em 2023 como soldados que não retrocedem, como o homem e a mulher de Hebreu 3, aquele que se lançou a mão do arado, esse não retrocede mais. Obrigado por essa palavra, pelo teu doce espírito em movimento em nosso meio. Assim nós te damos graça, 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 maravilhosa graça. Graça que nos alcançou sem merecermos. Graça que nos tirou do lamaçal do pecado. Graça que mudou o rumo da nossa vida. Graça que nos perdoou quando o nosso destino era o inferno. Graça, 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 graça. Obrigado pela tua maravilhosa graça. Assim nós celebramos ao Senhor, em nome de Jesus. Feche seus olhos nesta noite. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Oh, se você sabe, louva ao Senhor. Não abandone o barco. Cante para você. Pois este teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Ei! Eu sou Jesus o Nazareno,
Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Oh, aleluia! Levanta a tua mão só se você recebe esta palavra. Se você acredita nisso, a ordem já foi dada. Oh, passe para o outro lado. Não abandone o barco, cante, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar. Eu errei, mas continua. Não abandone o barco, querido, pois este teu deserto vai servir de testemunho para levantar muita gente. Alguém de novo, alguém aqui precisa sim ouvir esta palavra. Ele vai restaurar. Alguém de novo, ei querido, e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Levanta a tua mão, o Senhor vai restaurar a tua vida. Não, você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem. Passa este mar. Você não vai parar. Cante. Você não vai parar. Você não vai parar. A ordem é chegar do outro lado e você vai, você não vai parar, você não vai parar. Ei, amor, eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra salvar o teu mar. Você não vai parar. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado. Ei, tem profetas de Deus neste lugar. Pega na mão dele, pega na mão dela e diga: você não vai parar. Você não vai parar. Vai, querido, vai. Você não vai parar. Deixa Deus te usar. Pois a ordem, pastor João, é pro outro lado. E você não vai parar. Quem foi que disse? Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o teu mar. Você não vai parar. Oh, querido, se eu fosse você, eu estava pulando nesta palavra, me agarrando nela. Oh, agarra o anjo nesta noite e não deixe ele sair deste lugar. Não deixe. Sem te entregar aquilo que você deseja, sem te entregar aquilo que você precisa. Oh, agarra esse anjo